sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Samanta Pinheiro, sócia da empresa Inovar Consultoria, uma empresa na área de consultoria e treinamentos na área fiscal contábil, área do departamento pessoal, tá certo? Nós vamos iniciar um ciclo de teses tributárias, visando aí, principalmente para que os profissionais aí da contabilidade possam conhecer, né, quais são as teses tributárias que eles podem aí trabalhar em conjunto aí com nós aí, advogados, tá certo? Então, hoje, a tese vai ser acerca da exclusão do ICMS e ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá ok? Deixo aí para vocês aí o meu e-mail, tá? samanta@consultoriainovar.com.br, Instagram, nos sigam nas redes sociais, @prof. Samanta Pinheiro, canal do YouTube, Samanta Pinheiro, Inovar Consultoria, LinkedIn, Samanta Silva. Pessoal, tese de ouro, exclusão do ICMS e ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, abrangência dessa tese, abrangência grande, por quê? Porque nós temos as empresas, todos os contribuintes que não são optantes do Simples Nacional, tá ok? Lembrando aí o quê? Que o PIS e COFINS são contribuições sociais previstas aí na Constituição Federal. Então, hoje a gente vai fazer a abordagem em relação a um ponto específico. Sabemos aí que essas contribuições sociais, em especial aí o PIS e a COFINS, incidem sobre a receita ou sobre o faturamento, tá certo? Nós não vamos discutir aqui o conceito do que é receita, do que é faturamento. O nosso ponto central hoje vai ser acerca da exclusão. Por quê? Porque atualmente a Receita Federal do Brasil, através da Instrução Normativa 1911 de 2019, o artigo 27, ele prevê que apenas os contribuintes que ingressarem com medida judicial estarão autorizados a excluir o ICMS da base de cálculo dessas contribuições sociais, tá certo? E ainda assim, esses contribuintes só poderão excluir o ICMS que é obtido em relação ao confronto, né? Em relação ao confronto da nota fiscal de saída e em relação ao crédito da nota fiscal de entrada, ou seja, aquele confronto que eu vou fazer na escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI. Então, evidentemente, vai existir um controle por parte da Receita Federal do que o contribuinte exclui, né? Que, na verdade, a Receita Federal só autoriza a exclusão do ICMS a recolher, não autoriza a exclusão de todo o ICMS, apesar da doutora Marília mostrar mais adiante, né, que a gente vai ver a posição atual aí do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Que é uma posição aí que ampara o direito do contribuinte, na verdade, de excluir todo o ICMS da base de cálculo das contribuições sociais. Então, atualmente, nós vivemos aí situações que o contribuinte, além de ter que ingressar com a medida judicial, né, a Receita Federal ela não entende que existe aí o direito da exclusão de todo o ICMS da base de cálculo, tá ok? Então, pessoal, esse controle a Receita Federal ela vai fazer na FD Contribuições, tá? Aliás, já vem fazendo. Então, nós temos aí o bloco C, né, da FD, especialmente o registro 1050, tá ok? Então, através do bloco C, tá certo? Especificamente aí o C111, o C170 e o registro 1050, a Receita Federal ela faz aí o controle do que o contribuinte exclui, né, em relação da base de cálculo do PIS e da COFINS, tá ok? Então, fica aí um alerta, né, principalmente para aquelas empresas que não têm a medida liminar, né, porque o papel aí da autoridade
coautora, né? No caso aí, representado aí pelo auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, o papel vai ser a lavratura do auto de infração. Tá ok, pessoal? Então, uma vez que o auditor fiscal identificou na FD Contribuições que houve uma exclusão do ICMS e não houve processo que ampare essa exclusão, o papel aí vai ser lavratura do auto de infração, né? Então, a medida liminar, ela vai ser o quê? Uma medida protetiva, é uma medida que resguarda o contribuinte em relação à lavratura do auto de infração e também em relação a outros benefícios que serão apresentados pela doutora Marília. Tá ok? Então, pessoal, essa seria a minha introdução. Vou deixar vocês, então, com a doutora Marília para fazer aí a apresentação aí dessa tese para vocês, ok? Então, vamos lá. Bom, meu nome é Marília, vocês já viram aí, eu sou especialista em direito tributário, advogada, estou aqui no Rio de Janeiro e primeiro queria agradecer a Samantha o convite de participar aí, essa parceria com ela, de apresentar as teses tributárias para os alunos. Me parece que alunos já conhecidos e próximos dela pela proximidade aí dos cumprimentos. Então, para mim é uma honra estar aqui trazendo um pouquinho de conhecimento para vocês, do nosso dia a dia, do que a gente trabalha, do que a gente vê aí em relação a essas teses tributárias e a dificuldade que, às vezes, o contribuinte tem de colocar isso em prática, né? Hoje a gente, como a Samantha bem disse, nós vamos falar sobre o ponto central da recuperação dos créditos relacionado à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, né? De forma reflexa também traremos o ISS, que é um ponto discutido em uma ação diferente da que está sendo discutida do ICMS, e trazendo como ponto central exatamente essa recuperação de crédito, já que, na verdade, essa é uma tese tributária trabalhada há muitos anos, né, pela área, hoje bastante conhecida, a maioria dos advogados que atuam na área conhecem bastante essa tese, que já foi trabalhada durante um longo período, aí, muitos anos, embora ainda haja contribuintes que não ingressaram com essa ação, até por cautela, né, no judiciário, por ter uma filosofia um pouco mais conservadora. Fato é que essa tese ela foi recebida no STF, com a sistemática de repercussão geral, né, através de recurso extraordinário. E como eu sei que eu estou falando aqui com muitos contadores, eu explico que o recurso extraordinário, né, que chega à última instância, que é a instância do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ele pode ser recebido na sistemática de repercussão geral, quando esses efeitos eles são de tamanha relevância que eles impactam de forma geral ali em relação, na parte tributária, aos contribuintes do imposto. Então, essa sistemática foi adotada, o recurso ele foi recebido e ele foi julgado, né? E nós vamos ver o acórdão desse recurso, onde restou estabelecido que o ICMS ele não deve integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Para comemoração dos contribuintes, né, foi uma vitória muito significativa para nós, advogados, e para os contribuintes, porque isso representa uma liberação de fluxos de caixa gigantesco, né, e bastante proveitoso. Então, nós temos milhares de ações distribuídas aí no país, discutindo exatamente esse ponto. E para vocês terem uma ideia, hoje estimado um retorno aí para os contribuintes de R$500 bilhão de recuperação que a Fazenda Nacional corre o risco aí de ter que restituir. E a gente entra agora numa celeuma, numa segunda etapa após o julgamento de como isso vai ser operado dentro do fluxo. O que vai ser abatido, o que vai ser definitivamente excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Seria o meu ICMS destacado na nota? Então, criou-se aí, pela Fazenda Nacional, obviamente,
uma indagação a esse respeito nos autos do recurso extraordinário. E aí, meus amigos, vem o cerne da questão que a gente vai travar aqui agora. Porque o processo, né, o julgamento aconteceu, o acórdão existe, o voto é um acórdão de mais de 200 folhas, né, os votos é realmente bastante extenso, eles exploraram bastante esse julgamento que já estava para acontecer há algum tempo, e os ministros foram amadurecendo aí a tese. E, para mim, e eu acredito e eu quero mostrar para vocês, acho que para a Samantha também, ficou bastante claro que a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora do caso, entendeu acerca da tese proposta. De outro lado, né, e com razão, porque advogados são para defender realmente suas causas, a Fazenda Nacional, então embargou de declaração, como a gente vai ver mais à frente, desse acórdão que foi publicado, exatamente no ponto da discussão, de duas discussões centrais, né, que nós vamos ver já, que é a modulação dos efeitos e o que de fato deve ser retirado, excluído da base de cálculo. Qual seria esse ICMS? Esse seria o destacado, que obviamente é muito mais favorável ao contribuinte, sem sombra de dúvidas. Então, queria ver se vai passar para vocês aí o slide. Deixa eu ver. Está passando. Vocês estão vendo aí o acórdão. Chegou para você, Samantha. Sim. Então, pois bem, esse recurso extraordinário, né, que nós falamos há pouco, recurso extraordinário esse recebido em repercussão geral, o 574706, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, ele foi julgado em 2017, nós aí destacamos a ementa do acórdão que julgou essa tese tributária. E dentro dele, eu acho que, e a gente já destacou aí para vocês, eu acho que já dá ensejo para que nós possamos identificar o que ela quis dizer no seu entendimento quando se julgou a tese. Então, a emenda de recurso extraordinário, como vocês podem ver aí, a ministra Carmen Lúcia, na emenda, colocou a apuração escritural do ICMS e regime de não cumulatividade. Recurso provido, enviava a apuração do ICMS, tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se sistema de apuração contábil. O montante do ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrente das aquisições e o total de débitos gerados nas saídas das mercadorias ou serviços. Análise contábil ou escritural do ICMS. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao dispositivo do artigo 155 da Constituição Federal, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. O regime da não cumulatividade põe concluir com quando se tem a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento e aproveitamento por esse Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. E por aí segue. Eu acho que daí a gente já percebe que a ementa ela teve o cuidado de definir e segregar o que é ICMS e o que é PIS e COFINS. Você vê que o início da ementa, ela bate e rebate no ponto de que existe a não cumulatividade do ICMS, que o ICMS deve ser apurado de forma não cumulativa e que ele não deve integrar o PIS e COFINS. Então, não se confunde a tributação, a forma de tributação do ICMS com a forma de tributação do PIS e da COFINS. O que se tem, na verdade, é a necessidade de retirada da integralização do ICMS na composição do cálculo do PIS e da COFINS. Mas a forma de apuração do ICMS por ele só, que compete ao Estado e nada tem a ver com a União, é outra sistemática, uma sistemática própria. Então, eu acho que, no meu ver, existe aí um cuidado, né, didático de trazer na ementa a diferenciação de apuração do ICMS e a não aplicabilidade dele dentro da base de cálculo do PIS e da COFINS.
E por que eu estou dizendo isso? Porque esse racional é muito importante para que a gente chegue na conclusão junto do que a gente ainda vai falar a seguir. Então, para ficar mais claro ainda, a ministra Carmen Lúcia, ela trouxe no voto dela alguns trechos, por mais que seja realmente muito extenso o voto, enfim, todo o acordo, ele realmente é enorme. Eu destaquei aqui com a Samantha alguns trechos que a gente achou relevante para que a gente chegue no racional junto de que, de fato, esse ICMS ele deve ser o destacado na nota. Então, aí nesse primeiro trecho, a gente tem: nesse quadro é possível extrair, conquanto nem todo o montante do ICMS seja imediatamente recolhido pelo contribuinte, posicionado no meio da cadeia, distribuidor e comerciante, ou seja, parte do valor do ICMS destacado na fatura é aproveitado pelo contribuinte para compensar com o montante do ICMS gerado na operação anterior. Apuração do ICMS. Ainda que contabilmente seja escriturado, não guarda relação com a definição constitucional do faturamento para fins de apuração da base de cálculo. O que ele diz? Seja hoje ou amanhã, esse dinheiro não é do contribuinte. Esse dinheiro, esse valor, essa importância, essa riqueza, ela não vai agregar ao caixa, ela vai passar pelo caixa do contribuinte. Então, o que ela está dizendo é o seguinte: seja hoje ou amanhã, né? Esse valor destacado, seja hoje ou amanhã, que eu digo em relação à cadeia, né? Esse valor destacado ele não vai integrar o caixa do contribuinte, seja ele, enfim, faturamento. Ele não integra nenhum acúmulo de riqueza. Ele simplesmente perpassa pelo caixa até que ele chegue no cofre do Estado. Então, você trazer essa grandeza para tributar ela novamente dentro da PIS e da COFINS, exatamente essa é a cerne da questão que foi discutida na tese e que a ministra Carmen Lúcia, e não só ela, todos os ministros que compuseram, discutiram e debateram muito isso, decidiram pelo provimento do recurso. Então, ela continua. Portanto, ainda que não no mesmo momento, o valor do ICMS tem como destinatário fiscal a Fazenda Pública para você. Então, assim, ainda que não seja naquele momento, de fato, ele é da Fazenda Pública, o que a gente acabou de falar. E ela lá embaixo, para também não ficar, eu acho que está todo mundo lendo aí os trechos, eu também não quero deixar muito maçante aqui de ficar lendo o trecho, mas tem um trecho que ela fala no todo. Contudo, é inegável que o ICMS respeita todo o processo e o contribuinte não inclui como receita o faturamento, o que ele haverá de repassar à Fazenda Pública. Com esses fundamentos, concluo que o valor correspondente ao ICMS não pode ser validamente incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS. E mais legal é que, 1, 2, 3, 4. No quarto item, ela fala: enfatize-se que o ICMS incide sobre todo o valor da operação, pelo que o regime de compensação importa na circunstância de, em algum momento na cadeia das operações, somente haver saldo a pagar do tributo se a venda for realizada em montante superior ao da aquisição, na medida dessa mais-valia, ou seja, é indeterminável até se efetivar a operação, afastando-se, pois, da composição do custo, devendo ser excluído da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS. Então, eu acho que não está muito claro o entendimento da ministra, eu acho que não tem qualquer confusão nesse entendimento, mas a Fazenda acha o contrário. Então, a Fazenda entrou com os embargos de declaração, dizendo haver contradição no julgamento, né? Os embargos de declaração é uma ferramenta muito limitada no processo, e ele serve, né, para dirimir ali questões de omissão, contradição, erro material, mas não para reanálise da matéria, né? Ele não é instrumento próprio para reanálise. Mas a Fazenda Nacional tentou aí, através de embargos, ao meu ver, rediscutir a matéria, disfarçada, camuflada, de identificação de possível contradição no acordo. E aí ela traz trechos em que ela interpreta de uma forma bastante favorável a ela própria,
e até bastante compreensível essa preocupação, né? Já que é uma grandeza bastante relevante aos cofres. E ela traz dois pontos centrais nos embargos, né? Primeiro, ela faz toda uma questão de confusão entre faturamento, conceito de faturamento e em relação à possível contradição no voto no que diz respeito à exclusão do ICMS destacado na nota. E ela pede a modulação dos efeitos. Então, o que é isso, a modulação dos efeitos? O STF ele pode modular os efeitos dessa ação, dessa tese, da exclusão do ICMS da base de cálculo, no sentido de conferir a restituição dos últimos 5 anos. A gente sabe que o prazo prescricional aí do direito tributário, dos créditos tributários, ele é de 5 anos. Né? Então, a partir do momento que se ajuiza a ação, aí, já se pleiteia imediatamente na inicial, né, um dos pedidos é a restituição do crédito tributário dos últimos 5 anos, além daqueles anos correntes em que a ação perdurar. E o que o STF pode fazer aí é frear, limitar, modular os efeitos temporais da decisão que vai ser convalidada, e a gente tem que ver como é que vai ser o julgamento desses embargos. E aí, muito provavelmente, o que deve acontecer é que ela vai limitar todos aqueles que ingressaram com a ação até a decisão sobre a modulação dos efeitos, conseguir aí uma retroatividade, uma recuperação do crédito dos últimos 5 anos, enquanto aquele contribuinte que se manteve inerte vai ser conferido aí, muito provavelmente, os efeitos posteriores, com alguns detalhes que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas não para a recuperação desses créditos dos últimos 5 anos. Então, nesse ponto, o ideal é que quem não tenha entrado com a ação faça o quanto antes, né? Porque, na realidade, o que a gente está discutindo aqui é qual a grandeza do ICMS que vai ser excluída. Mas fato é também que vai ser excluída. Então, assim, seja ela o do destaque da nota ou não, a redução ela vai haver, de uma forma ou de outra. O impasse hoje não é se compõe ou se não compõe. Isso já está decidido. O ICMS ele não compõe. A discussão pendente hoje é qual seria esse ICMS, né? Qual a grandeza que vai ser excluída da base de cálculo. Então, de qualquer forma, eu já antecipo aí para os senhores que é uma discussão que vale, se ainda não tiverem, né, a ação discutindo a tese, vale ingressar com a ação, até porque não só isso pode ser pleiteado, como destaque da nota fiscal, como a gente vai ver a seguir isso, porque hoje em dia você só consegue isso mesmo através de medida judicial, como a gente vai ver agora. Samanta, você quer fazer algum comentário? Porque eu começo a falar. Nesse ponto que realmente a gente precisa salientar para os colegas, né, que a Receita Federal, ela na verdade, ela não autoriza essa dedução com o ICMS em relação à exclusão da base. Isso não é autorizado sem a medida judicial, tá certo? Então, o contribuinte, ele não tem aí outra alternativa, ele precisa ingressar com a medida judicial para ter o seu direito resguardado, perfeito? Né? Ele precisa fazer isso, até porque, volto a salientar, que esse controle ele tem um monitoramento, né? Esse monitoramento está lá na estruturação fiscal digital das contribuições, tá certo? Então, quer dizer, a Receita Federal ela tem aí uma situação que ela vai fazer aí um monitoramento, e esse contribuinte que não tiver uma ação judicial, na verdade, ele fica sujeito aí ao auto de infração.
né? Então, o que a gente está aqui buscando, né, é ter uma alternativa que dê segurança para o contribuinte, que é realmente ação judicial. Eu vou trazer segurança para o contribuinte, para pelo menos evitar a lavratura do auto de infração, e não somente isso, mas também eu vou buscar um direito, né, para retroagir aos últimos 5 anos, porque a modulação dos efeitos aí não foi ainda julgada, né, doutora? De acordo com o que Exatamente. você vai explicar. Então, para aqueles contribuintes que fizerem a ação, esses aí têm uma grande chance de ter um alto custo-benefício com a entrada da ação, tá certo? Porque vai buscar aí um direito retroagindo os últimos 5 anos, tá? Então, ou seja, a gente está colocando exatamente o quê? Dinheiro no caixa da empresa, não é isso? A gente está colocando dinheiro no caixa da empresa, né? Então, a nossa linguagem, né, como contador, né, é geração de fluxo de caixa para as empresas, e é o que elas mais precisam nesse momento. Perfeito, podemos prosseguir. E os embargos, só aproveitando aqui o gancho, os embargos da Fazenda, isso é um processo eletrônico, tá, gente? É um processo que vocês podem ter acesso no site do STF. Ele é muito apelativo nesse sentido mesmo de impacto financeiro nessas restituições, né? Então, muito provavelmente sim, essa modulação ela vai sair. Então, é bom não dormir no ponto, vamos dizer assim. É bom correr atrás aí para não perder de bobeira aí uma oportunidade de uma recuperação que pode ser bastante significativa. Então, a Fazenda Nacional ela é tão esperta, aliás, são pessoas aí que defendem a nossa união, são procuradores aí com curso super concorrido, então tem mesmo que ser cabeças pensantes. Eles prontamente editaram uma solução de consulta, COSIT 13 de 2018, que nessa solução de consulta, né, ela interpreta o acórdão da Carmen Lúcia, né, da forma que eles, por conveniência, né, ou não, enfim, mas acredito que sim, interpretaram da forma que mais convém aqui a defesa dos seus interesses. Então, eles editaram essa solução de consulta, né, com efeito vinculante, ou seja, solução de consulta, instrução normativa, isso a autoridade fiscal ela é obrigada a cumprir, né? Então é uma determinação vinculante, ela vincula ela vincula e ela dá a diretriz ali do que pode ou não pode ser feito ou tolerado pelas autoridades autuantes, que estão para cumprimento ali das suas funções, são vinculadas à manutenção do respeito a essas interpretações que foram elaboradas pela Receita Federal. Então, ela editou essa solução COSIT, número 13 de 2018, com efeitos vinculantes, determinando aí que o montante a ser excluído da base de cálculo mensal da contribuição é o valor mensal do ICMS a recolher. E aí, em seguida, ela também publicou a Instrução Normativa 1911, em 2019, que traz aí algumas limitações que foram até antecipadas pela doutora Samantha no início aí da nossa live. Então, a Receita, ela já, apesar dela ter embargado, né, dessa decisão, desse acordo que nós comentamos agora há pouco, ela já se antecipou e já falou, olha, aqui não vem não, que eu já me protegi aqui, você não pode sair destacando a nota, não foi bem isso que a STF falou, eu não vou permitir. Se você fizer isso, você corre risco, obviamente, de ser autuado, né? E aí tem um auto de infraçãozinho aí para poder se defender. Por isso que no slide anterior eu falei que o proveito dessa ação ser ajuizada agora, principalmente para quem ainda não ajuizou, são dois, né? A modulação dos efeitos, né?
e já pedi liminar no sentido de fazer o recolhimento atual, destacando o ICMS da nota, né? Mas a gente vai falar melhor sobre isso. Por quê? Porque ao seu bel prazer, vamos dizer assim, empresa, se você fizer isso sem uma medida judicial, você estaria descoberto e muito provavelmente receberia um auto de infração com juros, multa, teria que se defender desse auto para suspender a exigibilidade do crédito e iria continuar correndo juros e multa. Isso seria um acúmulo sem fim, porque é uma operação que você está fazendo, né, a todo momento, e você acumularia aí um crédito sem um resguardo e muito provavelmente sem esses resguardos, já que essa instrução normativa ela tem força aí vinculante, você não conseguiria um êxito, né? Vocês não conseguiriam um êxito aí em esfera administrativa, né? Nem no CARF, acho que, a não ser que saísse aí no meio do tempo o julgamento dos embargos de declaração lá na repercussão geral, né? No recurso extraordinário. Então, aí veio, então, deixa eu ver se ele passa aqui. Opa, passou dois. Então, veio aí a Instrução Normativa 1911 de 2019, e aí tem umas emendas, né, para a gente ver que eles realmente limitam ao recolhimento daqueles que não fazem a exclusão do destaque da nota do ICMS, o que seria mais prejudicial. E aí o artigo 27, ele diz: para fins de determinação da base de cálculo a que se refere o artigo 26, podem ser excluídos os valores referentes a parágrafo único. Para fins de cumprimento das decisões judiciais transitadas em julgado, que versem sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição para o PIS, PASEB e COFINS, devem ser observados os seguintes procedimentos. O montante a ser excluído da base de cálculo mensal das contribuições é o valor mensal do ICMS a recolher. Então, ele faz duas vinculações, né? Primeiro, para cumprimento das decisões judiciais, né, transitadas em julgado. E segundo, que não seja o valor da nota, que seja o valor mensal, né? Que aí a gente pega uma diferença grande de retorno aí de crédito para o contribuinte. Então, o que a gente tem, né, é que destacar, assim, obviamente, eu não vou dizer para vocês que é uma loucura, sem pé nem cabeça, o recurso, os embargos de declaração da Fazenda. Eu acho que nenhum advogado pode falar que é um absurdo, que com certeza ela não vai para frente, que está tudo certo, que não tem nenhum problema em relação a isso, que eu acho que é uma verdadeira temeridade esse tipo de comportamento. Mas, fato é que os embargos, eles estão extremamente mal elaborados, né, ao meu ver. Se vocês forem ver entrevistas de procuradores falando sobre o tema, eles até falam muito melhor, né, do que os embargos de declaração que foram opostos nos autos. E, enfim, aí se cria toda uma discussão, né, defendida pelos procuradores, de que o ICMS ele não a não cumulatividade do ICMS, que ele é feito em cadeia, que o valor destacado não é o valor correspondente àquela cadeia final, enfim, tem um racional até legítimo, né? Só que o fato é que a gente não pode confundir um tipo de apuração de um tributo com outro, né? Porque senão a gente está acumulando tributações, a gente está acumulando a tributação do ICMS no PIS e na COFINS. Então, o que eu acho que a gente não pode deixar à margem é o ponto central do fato de serem impostos com sistemáticas de apuração distintas. Sim. Então, nós temos a apuração do ICMS, que não tem nada a ver com a forma de apuração do PIS e COFINS, que o ICMS vai para o Estado, que o PIS e a COFINS é um tributo federal, quando, na verdade, o que se tenta, nesse momento, é fazer uma mistura, uma confusão de forma de sistemática de apuração de tributos distintos.
Então, você traz aquela carga inteira de um tributo não cumulativo e você coloca, preenche ela dentro da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ora, a natureza da ação não é essa, né? A natureza da ação é exatamente fugir desse acúmulo de tributação, né? De se tributar dentro de tributo. É uma sistemática... Tributar exatamente o que é fato gerador, né? Então, Sim. o que é fato gerador, no caso aí do PIS e da COFINS, é o faturamento ou a receita, né? Então, essa forçação de barra aí, na minha opinião, por parte do fisco, não tem fundamento, entendeu? Porque eu não tenho aí, na verdade, esse ICMS que está lá destacado na nota, ele não integra a minha base de cálculo, que seria, né, na verdade, o faturamento ou a receita, né? Então, na verdade, eu teria o quê? Uma exclusão, né, da minha base de cálculo, tá certo? Mas, enfim, do jeito que está na IN, Marília, eu acabo colocando parte desse ICMS na base de cálculo, né? Eu acabo colocando. Exatamente. Né? Assim, com o cenário atual, né? A gente falou aqui das nossas impressões, a gente leu o acórdão, a gente leu os trechos da ministra Carmen Lúcia, mas, na prática, né, o cenário atual, para que você exclua, né, da sua base o valor destacado na nota, é necessário ingressar com a ação judicial, tá, com mandado de segurança. Então, você tem 2 pontos centrais. O primeiro ponto é a modulação dos efeitos, né, que já traz um ponto muito relevante para que as empresas pensem seriamente em ingressar com a demanda. E o segundo ponto é fazer a exclusão na nota, óbvio, para aquelas pessoas, né, aquelas empresas que são mais conservadoras, que porventura tenham alguma preocupação em relação ao julgamento desses embargos de declaração, o que se pode fazer é depositar, por exemplo, judicialmente isso nos autos do mandado de segurança, entendeu? E aí o risco ele diminui, caso é gerencial, né? Na verdade, essa decisão de você depositar, ou a gente sabe que existem algumas formas de suspensão da exigibilidade do crédito, né? E uma delas é por liminar, outra delas é por depósito integral. Então, você precisa estar discutindo, obviamente, mas é direito seu, contribuinte, fazer o depósito integral daquele montante que está sendo discutido e, obviamente, esse tributo ele vai estar suspenso, você não vai ter problema com a sua certidão, você não vai ter problema de receber auto de infração, a não ser aqueles autos de infração para prevenção de decadência, né, que às vezes eles fazem. Mas, enfim, não tem grandes problemas, até porque, Samantha, é importante também falar, e aí já puxando o gancho aí do seu curso de Perder-Comp, que essa recuperação de crédito, na verdade, o que você vai buscar, primeiro, a medida liminar ela não pode ser uma medida satisfativa, né? Então, a partir do momento que você pede aí a medida liminar e ela é concedida para que você, comprovando a verossimilhança da alegação, né, que é patente, inclusive há um recurso extraordinário em repercussão geral, e o perigo de dano, que eu acho que agora assim, não tem muita discussão, principalmente com esse cenário de crise, conseguir de imediato fazer a exclusão daquele ICMS destacado na nota, entendeu? E aí, a decisão por si só, ela já suspende a exigibilidade da cobrança de qualquer diferença. Mas, se a empresa ela quiser trabalhar de forma mais segura possível, tiver com algum receio de como vai vir aí o julgamento desses embargos de declaração, pode fazer depósito da apuração da diferença, entendeu? Ou então depósito integral. Isso fica aí a critério gerencial, né, de cada pessoa jurídica, exatamente. Por que eu digo isso? Porque, às vezes, o contribuinte, ele é muito conservador e aí ele paga. E aí, depois que ele paga, para ele reaver esse valor, não é simples, né? A gente sabe que não é simples e nem rápido. Então, quando você faz o depósito judicial, você teve uma medida ali que conferiu legitimidade ao seu pedido, transitou em julgado, levanta o alvará, um abraço, o dinheiro voltou para o meu caixa sem problema nenhum.
Quando você paga esse tributo, o que vai acontecer? Vai ter decisão judicial transitada em julgado. E aí vocês vão ter que encarar um procedimento na administração pública chamado habilitação de crédito advindo de decisão judicial transitada em julgado, que é um processo administrativo, onde vocês têm que arrolar um mundo e meio de documentos e um mundo e meio de requisitos, né? E, infelizmente, a gente sabe que não é prioridade para a Receita julgar esse tipo de pedido. Então, até no início da pandemia, eu tive que entrar com mandado de segurança para um cliente meu de um pedido de habilitação de crédito que já tinha mais de um ano que não tinha sido julgado em primeira instância. Então, eu entrei com mandado de segurança para pedir que o juiz determinasse que a autoridade coautora da Receita Federal julgasse o que eu estava pedindo. Sim. Então, já passando do prazo completo. Uma coisa que poderia ser simples, cria-se ramificações inimagináveis, assim, que deveriam ser simples, mas que, infelizmente, a Receita Federal sempre complica um pouquinho. E aí, saindo esse pedido aí da habilitação, né, indo direitinho, obviamente, se vocês tiverem como retificar a tributação, aí, como foi feito, trazer tudo ajustado, aí sim você chega na fase do curso da doutora Samantha, que é super relevante para essa fase de recuperação de crédito, que é o PerdeComp, porque aí você tem validade para fazer a transmissão aí do PerdeComp, que a Samantha sabe muito mais do que eu. Porque o professor Rogério vai fazer curso do PerdeComp Programa, já até vou colocar aqui, Marília, PerdeComp tradicional, né, e web, tá? É o nosso curso 27, eu vou estar acompanhando esse curso aqui, né? E aí é bem importante, aí a parte do contador é super importante nesse momento também, para saber o quanto há de crédito, né, Samantha? Porque quando você for fazer o PER ou a DECOMP, né, você tem que saber quanto de crédito você está falando para poder compensar ou pedir restituição. Lembrando que a compensação aí, se ela não for homologada, aí o PER também, mas o PER não tem a multa que a DECOMP traz, né, em relação até a atualização do valor devido, porque na DECOMP você faz a compensação imediata e ela pode ser homologada até 5 anos, né, pela Receita, ou a homologação tácita. E aí vem a discussão da manifestação de conformidade, que aí sim é importante que o contador saiba exatamente de onde surgiu o crédito dele, né, que ele esteja lastreado do crédito ali, para poder apresentar sua defesa, defender seu crédito, enfim. Mas isso aí no momento já de colocar em prática os créditos que foram reconhecidos aí, nesse caso que a gente está falando, da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Lembrando que essa compensação ela só pode ser feita de decisão transitada em julgado, você não pode fazer no meio da ação. O que você pode fazer é a retirada atual, né, da sua sistemática de apuração através de decisão liminar. Isso, você vai mostrar, né, que tem já empresas que já têm decisão liminar para retirar todo o ICMS, né, Marília? Exatamente. Então, aqui a gente já falou da importância, né, sobre a modulação dos efeitos. A modulação dos efeitos vão ser enfrentados aí nos embargos. Inclusive, eu até recomendo que o pessoal leia os embargos de declaração, porque tem lá toda uma questão, e contador, acho que é um ponto-chave para ter conhecimento disso. Tem toda uma questão de como vai se dar essa recuperação, sabe? Como isso vai ser calculado. A Receita fala sobre as suas dificuldades de apurar. Imagina apurar caso a caso, contribuinte por contribuinte, quanto cada contribuinte tem de restituição a receber, né? Então, tem que se criar uma força-tarefa jamais vista na administração pública para conseguir fazer essa auditoria, porque a empresa, cada uma tem seu contador, tem uma auditoria própria, mas a União, ela né, tem ali o pessoal dela para trabalhar e precisa assumir toda essa demanda que vai vir quase que simultaneamente, né?
Sim, Então, sim. tem ali todo um pedido também relacionado a uma equação, uma forma de cálculo padrão, que eles sugerem algumas sistemáticas de apuração para tentar equacionar isso da melhor forma, ali, como de uma forma mais simples, né? Que aí a gente também tem que ver se vai ser interessante para o contribuinte, né? Porque crédito é crédito, pagou indevido é seu, não tem muita discussão. Vamos ver o que o STF vai falar em relação a isso. Então, aí tem a conclusão, né, que de fato é o que a gente já falou no caminho aí da nossa apresentação, que o ideal é que se ajuize realmente a ação. Nesse ajuizamento da ação, quem já tem, né, a medida, discutir a exclusão do destaque, né, da nota. Quem não tem, discutir a aplicação dos efeitos do entendimento do STF, no caso concreto, com o pedido liminar de destaque da nota e compensação dos últimos 5 anos. Fato é que, de um jeito ou de outro, né, e sendo que for decidido pelo STF, a ação ela é proveitosa, ela traz redução de fluxo de caixa para o contribuinte da medida que for. Então, de fato, é uma questão a se pensar para não deixar passar. E aí, para corroborar com toda a explanação que nós fizemos aqui, a gente traz reiteradas decisões, né, relacionadas ao tema, já depois do julgamento do recurso extraordinário, de desembargadores que trazem a questão da exclusão do ICMS destacado na nota. E aí a gente grifou aí, deixar um tempo para vocês irem lendo as partes grifadas, vai ficar muito claro para vocês. Escolher aqui um aleatório, vou dar uma lida aqui no segundo. Assinalo que o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos da jurisprudência desse escolhendo tribunal, com base na orientação firmada pela Suprema Corte, é o destacado na nota fiscal, esse que deve ser excluído do conceito de receita todo o ICMS faturado e não o valor devido após as deduções do imposto anteriormente cobrado. Então, é muito claro, é muito preciso. O terceiro, na ocasião do julgamento do RE 574706, a ministra Carmen Lúcia enfrentou diretamente essa questão, considerando que o ICMS a ser excluído não é o ICMS pago ou recolhido, mas sim o ICMS destacado na nota fiscal. Assim sendo, repise-se, tem impetrante o direito de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS o valor integral do ICMS destacado nas notas fiscais de saída das mercadorias do seu estabelecimento, inclusive após o advento da Lei 12.973. Então, assim, tem muitas decisões favoráveis, né, em muitos tribunais. Tem decisões que sobrestam, mesmo ao julgamento dos embargos, mas tem muita decisão favorável. Então, para mim, muito claro e preciso a intenção e o trecho da ministra, que vem sendo aí cumprido pelos desembargadores, tem sido entendido da mesma forma, então é muito proveitoso. E mais do que isso, em relação à solução COSIT e a IN, também tem jurisprudência falando exatamente sobre o afastamento da aplicação desse regulamento. Porque aqui, se vocês forem ver, tem alguns, acho que 3 aqui, 3 julgados aqui que a gente colocou como jurisprudência, que tratam especificamente da solução de consulta COSIT e da IN, e eles afastam a aplicabilidade dela. Então, eu defiro liminar pleiteada para assegurar impetrante a exclusão do valor total de ICMS destacado na nota fiscal de saída, da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS, devendo a autoridade impetrada abster-se de aplicar a limitação trazida pela solução COSIT 13 de 2018, no sentido de apenas excluir o valor do ICMS a recolher. Então, assim, é muito claro aqui, na segunda ele fala sobre a IN, ou solução COSIT, afasta.
né? Aqui, ó, sem impor restrição fundada no artigo 27, parágrafo único, inciso 1 da IN 1911. E assim por aí vai. Pesquisa de jurisprudência também é uma coisa muito simples, muito fácil. Qualquer tribunal que vocês estejam aí alocados, se for em São Paulo ou no Rio de Janeiro, só é pesquisar jurisprudência e colocar umas palavras-chave e vocês já vão achar aí o entendimento do tribunal de forma muito simples. Então, é basicamente isso que vocês quiserem pontuar e fiquem à vontade. Se a Samanta quiser fazer alguns complementos aí também. Excelente, Marília, excelente. Então, o nosso grupo já foi criado, tá? Grupo de lives e teses tributárias. Pessoal, vou colocar de novo o nosso grupo aqui, aqui no nosso chat, tá? Nosso material vai ser disponibilizado para essas pessoas que entrarem no grupo. E também nós vamos disponibilizar um formulário para aquelas pessoas que querem uma apresentação do nosso trabalho, né, Marília? Muitos aqui vão querer aí, ter aí uma perspectiva de como é que nós podemos desenvolver esse serviço, tá ok, pessoal? Tá? Então, nós vamos aqui deixar para vocês aqui o grupo de WhatsApp, tá? Eu vou criar um formulário amanhã e aquelas pessoas que ficarem interessadas, Samanta, eu quero um contato seu para que a gente possa verificar a viabilidade desse trabalho para um cliente nosso, né? Ou pode ser até a empresa diretamente que queira fazer um contato conosco. Então, a gente vai fazer esse formulário para que vocês possam ter aí uma ideia de precificação desse serviço. Tá ok? E agradeço a doutora Marília. Eu vou colocar vocês no modo mute, porque agora vocês poderão fazer perguntas, pessoal, tá? Vocês vamos aproveitar esse momento aqui, né? E estamos aqui abertas para perguntas sobre esse assunto. A questão é o seguinte, tanto os advogados... Quem está falando? Quem está falando? Robson? É Robson falando? Alguém está falando aí. Pessoal, estamos abertas aí para perguntas. Não, sou eu não, Samanta. Tudo bom, Robson? Tudo bem, estava aqui só ouvindo. Tá. Eu queria saber aí, pessoal, perguntas que vocês têm a respeito dessa situação aí que a gente explicou, né? Que a Receita Federal aí, na verdade, ela tem uma posição contrária ao Supremo Tribunal Federal, tá? E que o direito do contribuinte, ele deve ser buscado na via judicial, tá ok? Não temos dúvidas quanto a isso. Nível de segurança dessa tese. Tese com nível de segurança alto, ok? Né? Então, a gente não está trabalhando aqui com uma tese aqui com um risco alto para o contribuinte. Por outra, temos aí posição favorável do Supremo, né, no sentido de que esse ICMS ele pode ser excluído da base. E temos também julgados em relação ao ISS. O que a gente não pode perder? Nós não podemos perder com os nossos clientes é o time. O time é enquanto não for julgado os embargos de declaração propostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Confirma, Marília? Né? Então, a gente tem que aproveitar esse time para que a gente possa ter aí clientes que consigam fazer a recuperação dos últimos 5 anos. Então, são duas situações. Não é só pela segurança jurídica que eu tenho com a ação judicial, mas também pela possibilidade de fazer a recuperação dos últimos 5 anos, e isso só vai ser com a ação. Tá ok? É isso, eu queria falar, praticamente aqui era isso. Queria ver se tem alguém para perguntas. Alguma pessoa aí para perguntas?
Doutora, acho que o pessoal está meio tímido, né? Ou tá tímido ou tá esclarecido, Samantha. Samantha! Ah, Jussara! Opa! Vamos lá! Pessoal, vocês me conhecem. Eu sou uma pessoa altamente interativa com vocês, né? Então, quando vocês não fazem perguntas, eu fico preocupada, tá? Então, a Cíntia está colocando aqui, estava viajando. Cíntia, depois você me explica essa viagem, tá ok? Mas a gente vai estar... Eu sei que a gente tem Espero que tenha sido no tema. Eu não queria que a gente aqui ficasse deixando vocês aqui com uma situação aqui de pouca clareza. Então, quem tem dúvida pode perguntar, pessoal, tá, Cíntia? Pode perguntar aí. Jussara, tem pergunta. Vamos lá. Então, são 2 momentos. Sim. Né? Um relacionado aos créditos dos últimos 5 anos. Certo. Né? E o outro momento é daqui para frente, por exemplo. Né? Eu, até o momento, ainda não reduzi, não tive nenhuma situação de estar aí, né, reduzindo da base de cálculo do PIS, COFINS e ICMS. Não? Então, não fiz ainda. Aí, tá vendo, Marília? O mercado, tá vendo? É um mercado latente. Né? Por que eu não fiz? A insegurança, eu já tinha lido, né, o posicionamento da Receita e, enfim, então eu fiquei muito receosa de tomar qualquer decisão em cima da postura, né, do posicionamento da Receita Federal com aquilo que saiu, né, do Supremo Tribunal. Então, como havia divergência, né, das 2 situações que eu já tinha lido, eu sou muito cautelosa, achei melhor aguardar até sair mais alguma coisa. Né? Então, agora, né, depois dessa live... Né? É um outro... Não, eu achei ótimo. Entendeu? Até porque eu já tinha lido a respeito e já tinha me posicionado de não, nesse momento, não fazer nada. Já fui procurada, sim, por cliente, pedindo esclarecimento. Aí. E eu falei exatamente isso que vocês colocaram, mas não falei de questão de entrar com liminar nem nada. Eu falei para aguardar que até então o próprio mercado, né, enfim, iria se posicionar do que o caminho que as empresas deveriam seguir. Então, eu vejo que são 2 situações. Uma é a questão do crédito que eu tenho nos últimos 5 anos. Sim. Enquanto não for julgado os embargos. Isso. E a outra é daqui para frente. Que essa você já pode fazer uma exclusão com uma ação judicial. Então são 2 momentos. Sim. Né? São 2 momentos. Um é entrar com a liminar e outro é entrar com uma ação para poder, daqui para frente, estar me reduzindo a base de cálculo. Na verdade, Jussara, deixa ponto, por favor, para esclarecer. Primeiro, eu só queria te falar, assim, acho muito legítima a sua preocupação, o conservadorismo às vezes segura o morreu de velho, né? Como diz a história. Então, é muito importante. Só que o judiciário, né, e as leis, elas trazem para a gente medidas que a gente pode tomar sendo cauteloso do mesmo jeito. Como eu disse, como depósito, por exemplo. Por quê? Porque às vezes a gente deixa a situação se perdurar e para a gente reaver aquilo ali, a gente vai ter um trabalho horroroso, um trabalho que poderia ser muito reduzido, por exemplo, se vocês entrassem com a ação e fizessem, por exemplo, um depósito judicial. Ou seja, o valor teria, o débito estaria suspenso, o valor teria depositado, não teria nenhum impacto relacionado à certidão, coisa do tipo que tem empresa que precisa também, enfim, participa de licitação ou contrato com a empresa pública, aí depende de cada um. E
ainda por cima, ele está sendo atualizado. E ele é levantado facilmente com a decisão transitada e julgada. Então, existem mecanismos que não deixam o contribuinte que é conservador de fora de uma decisão, de um caminho mais aí benéfico, entendeu? Para que esse retorno depois se torne muito mais dificultoso, muito mais difícil, muito mais desgastante, que demande, inclusive, pagamento de honorários, entendeu? Então, isso é importante ter em mente de que não é porque que a empresa vai ingressar com a ação que ela está sendo ousada, muito pelo contrário, às vezes ela está sendo cautelosa, inclusive. Né? Que é nesse caso. Então, nesse caso tem uma cautela, porque a Receita Federal, administrativamente, ela não aceita nenhuma exclusão. Né? Entendeu? Exato. Em relação ao segundo ponto, que é sobre a ação, na verdade, quem já discute a ação, que já está lá na frente, já teve uma decisão transitada e julgada, por exemplo, e está em fase de execução de sentença, aí sim ele discute apenas o que ele vai reduzir, destacar, enfim. Quem não tem essa ação, na verdade, é uma ação única. Você vai ter um pedido, na ação você tem um pedido central, que é a exclusão da base de cálculo do PIS e COFINS, né? E nessa ação você pede ali que seja reconhecido o seu crédito dos últimos 5 anos e que o ICMS, PIS e COFINS seja excluído em relação ao destaque da nota, como vem entendendo a jurisprudência, e liminarmente, que de imediato se tenha uma concessão aí de decisão liminar que assegure o direito do contribuinte de passar imediatamente ao recolhimento do ICMS, da PIS e da COFINS com a exclusão do ICMS destacada em nota. Então, na verdade, é mais de um pedido, mas é uma ação única. É uma ação única, tá. Eu estava achando que seriam 2. Isso. Não, na verdade, a medida liminar ela não é satisfativa. Então, ela é o perigo, afasta o perigo iminente. O perigo iminente é exatamente o contribuinte continuar recolhendo com base num valor que ele entende como errado, seja ele o ICMS mensal ou a inclusão total do ICMS, né, tirando aquele do caixa sem ter nenhuma perspectiva. Então é uma medida para afastar um perigo que pode ser de dano que pode ser irreversível, entendeu? Então essa é a medida liminar, ela não satisfaz o seu pedido central da decisão, ela só afasta o perigo enquanto o processo ele é julgado, analisado, as provas são olhadas. Obrigada, então, pela presença, doutora Marília, tá? Muito obrigada. Robson, ok? Obrigado vocês, pessoal. Marília, parabéns, explanação muito boa, gente, tá? Obrigada. Muito legal. Parabéns. Obrigada, Ótimo. que bom. Muito bacana. Feliz. Fátima aí, Rodrigo, Ana Augusta, Cíntia, Ogden, Regina, tá certo, pessoal? Tenham todos aí uma boa noite, excelente descanso. Estou deixando aí o grupo do WhatsApp, hein? Grupo do WhatsApp para nossas lives, que nós vamos fazer semanalmente. Semana que vem, pessoal, vai ter uma live sobre o PERDECOMP, tá? Vai ter live com o professor Rogério sobre PERDECOMP, focando o pagamento indevido a maior, tá? Já estou te avisando aí. Vai ser no dia 12, tá ok? Mas quem fizer entrar nesse grupo já vai saber dessas lives todas aí que a gente vai estar organizando, ok? Pessoal, excelente descanso para todos, tá? Boa noite, galera. Boa noite, gente. Muito obrigada.